Só mais um momento. Estamos começando. Só mais um momento. Estou transmitindo para o pessoal do WhatsApp, para eles virem para cá. Bom, já tem um pessoal me cobrando aqui. Estamos 20 minutos atrasados. A live deveria ser às 9 horas. Só mais um momento. Apenas mais um momento. Bom, hoje é dia 20 de março de 2019, agora já são 9h20 da noite. Vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem. Opa, quem pode falar sobre o som aí? O som já está melhor? Está me ouvindo? Legal. Ô Tom, tem como você divulgar pelo Facebook ou então pelo WhatsApp? Um pouco com eco. Faz o seguinte, vamos encerrar essa live e começar outra? Beleza? Eu vou encerrar ela e vou começar uma outra na sequência, tá bom? Melhorou o eco? Tom, melhorou o eco? Bom, vamos começar. Você acha que é uma... Melhorou o eco, né? Bom, então não vou nem encerrar essa live. Então hoje é dia 20 de março de 2019, já são 9h20 da noite, essa live era para começar às 9 horas, e serão duas lives hoje. A primeira live é falando sobre a Betina e a Empíricos, e também e também um pouquinho sobre a Escola do Novo Pensamento. É uma continuação da live de ontem, e na sequência eu vou encerrar... Opa, Sandra, tudo bom? E na sequência eu vou encerrar a live e vou começar uma outra na sequência sobre a nova era. O que é a nova era? Ainda hoje. Então essa live deve acabar daqui a uns 20 minutos, 30 minutos, eu espero que seja bem rápido. E na sequência nós vamos começar uma segunda live. Queria dar alguns recados rapidinho. O primeiro deles é o mesmo recado que eu falei ontem, né? A maioria é parecido com os de ontem. Primeiro é: quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. Quem puder também dar um like, eu agradeço bastante. Queria falar um pouquinho também sobre a palestra que vai acontecer no sábado, no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, na rua Dr. Rodrigo Silva, número 85. O Ricardo Máfia vai estar falando sobre o Sefer Tzirah e os arcanjos. Forças aplicadas às dissonâncias cognitivas nesses tempos difíceis de mudança. E como subtítulo, ou terceiro título, o significado da existência. Eu vou colocar aqui a imagem que eu tenho via WhatsApp. É essa aqui, ó. Acho que não dá para ver nada, para falar a verdade.
Não, não vai dar, não. Bom, essa seria uma das palestras, estão na rua Dr. Rodrigo Silva, número 85. A outra palestra que vai acontecer na sexta-feira, na Sociedade Teosófica, é Espiritualidade Islâmica, Teoria Prática e Objetivos. O palestrante é o Marcelo Cipolla. O local fica na rua Mituto Mizumoto, 301, bairro da Liberdade, próximo do metrô Liberdade. Acontece na sexta-feira, dia 22/3, às 8 horas da noite. Quem não puder ir, pode também acompanhar essa palestra via YouTube, no site da Loja Liberdade. Esse era o segundo recado. Terceiro recado, nós estamos virando a... Nossa, tem 4... Nós estamos virando... Nossa, tem um novo inscrito aqui. Obrigado, 7024 Estúdio Oficial, né, que se inscreveu no meu canal. Muito obrigado. E o terceiro recado seria... Tá ruim o som, ô Tom? Bom, não sei, o pessoal entra e sai, é uma loucura, né? Bom, depois eu vou deixar um link aqui do canal da Loja Liberdade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Betina aí, né? O que aconteceu? Ontem eu falei que era impossível uma pessoa... Vixe. Ontem eu falei que era impossível uma pessoa ganhar uma pessoa com R$1.500 em 3 anos conseguir lá o seu 1 milhão, como a Betina tinha falado da Empíricos, e parece que foi confirmado isso, né? Numa sequência de vídeos, foi confirmado isso. O primeiro vídeo que eu vou falar é o vídeo do Danilo Gentili. Quando acabar essa live, e acabar a segunda live, eu vou pôr todos os links aqui na descrição. Então, o primeiro link seria da Betina no de noite. Aquilo mais me parece uma propaganda. Aquilo mais me parece uma propaganda do que uma entrevista. O segundo fato que eu achei interessante... Então, e lá ela fala que ela vai explicar como é que ela transformou 1.500 em 1,5 milhão, porém, ela já começou a fraquejar ali, falando que tinha outras informações, então não foi só 1.500. Na realidade, depois ela ganhou também um dinheiro do pai dela, uns R$35 mil, tudo que ela pegou e começou a investir em ações também, fora outras informações que estão subentendidas. E ela falou que ela iria fazer vários vídeos, a Empíricos vai mostrar, falando como é que ela fez esse capital dela, como é que ela aumentou esse capital dela dessa forma. Eu vou acompanhar essa série, deve começar essa semana aqui no YouTube mesmo. E aí, depois dessa entrevista que ela deu no Danilo Gentili, tem uma outra entrevista que ela fala que ela faz na Jovem Pan. Nessa entrevista da Jovem Pan, ela já fala isso aí mesmo, que os R$1.500 que ela fala na propaganda, ela começou a investir R$1.500. Não é que ela investiu R$1.500 e foi comprando e vendendo ações até chegar em 1 milhão. Foi o primeiro aporte que ela fez, foi R$1.500. Depois ela foi fazendo outros aportes. Ela ganhou, me parece que uma grana do pai dela. Ela ganhou, quando ela se formou de formatura, ela ganhou em ações do pai dela também. Me parece que o namorado dela tem dinheiro. Então não é só R$1.500 que virou 1 milhão. Ela simplesmente foi convertendo vários valores em 1 milhão. Para você ver a Natália Arcuri, para conseguir 1 milhão em investidos, eu sei que ela teve um canal aqui no YouTube, ela ficou uns 4, 5 a 10 anos. Quando ela conseguiu 1 milhão, ela foi entrevistada por vários canais no YouTube, né, e tem muito mais coerência como a Natália Arcuri conseguiu o 1 milhão dela do que a Betina. A Betina foi, na verdade, uma jogada de marketing. E lá no Morning Show, na Jovem Pan, ela fala que aquilo foi realmente uma jogada de marketing, foi onde ela fala, olha, eu comecei a fazer, né, a propaganda é assim, eu comecei a investir com apenas R$1.500, e agora já tenho mais de 1 milhão. Então, não é bem assim. Então, o que acontece, gente? As pessoas não dão o pulo do gato.
né, o pulo do gato, as pessoas não dão. Tudo isso é jogada de marketing. Eu também fui ver lá o canal do Elias, do Eu Sou o Elias, é um canal muito bom para quem quer mexer com marketing digital, com vendas e tudo mais, né? E lá ele fala uma coisa, ele fala disso daí também, e comenta no canal dele que o Elias, ele comenta do livro Trabalhe 4 horas por semana, que inclusive eu tenho em PDF esse livro, Trabalhe 4 horas por semana, mas eu quero comprar ele fisicamente, porque eu achei muito interessante o livro. É claro que o autor não trabalha 4 horas por semana, não é essa a ideia, mas ele jogou esse nome justamente para vender o livro, né? Isso tudo é marketing. Entendeu, gente? Então, a pessoa para fazer isso, tem um outro livro que é Férias Sem Fim, que é do Bruno Piscini. Opa, tá bom, então eu te passo. Tem um livro que é o Férias Sem Fim, do Bruno Piscini, eu tenho também esse livro fisicamente, que o cara não está em férias sem fim, ele está, na realidade, viajando o mundo inteiro, mas o cara não para de trabalhar, ele está ali mexendo com Instagram, com e-mail, com vendas digitais. É um livro super interessante para quem quer mexer com marketing digital, né? Tanto esse Trabalhe 4 horas por semana, como o Férias Sem Fim, a ideia é a mesma, é uma jogada de marketing para vender livros, mas o livro é muito bom se você pôr em prática, né? São formas diferentes. Ó, a Lucimara chegou também, boa noite, Lucimara. Estava te esperando. E aí, então, são vários... Tudo isso são jogadas de marketing, e essa parte da Betina foi mais uma jogada de marketing, né? Para quem está chegando agora, né, não sei se vocês estão acompanhando a história da Betina, a Betina, ela é aquela garota do Empíricos que ela fala, numa propaganda, ela fala, olha, eu sou a Betina, tenho mais de R$1 milhão e eu comecei a investir com R$1.500, é basicamente isso que ela fala. Eu comecei a investir com R$1.500. E hoje, em várias entrevistas, ela falou que ela começou a investir com R$1.400. Não é que ela fez R$1.500, de R$1.500 ela fez R$1 milhão. Ela começou com R$1.500. Depois ela foi colocando mais dinheiro, e chegou lá no R$1 milhão. Uma outra pessoa que eu achei... virou meme, exatamente, Lucimara. Até o neto lá dos donos da bola, lá da Bandeirantes, estava falando da Betina hoje, para ter uma noção. Até programa de futebol os caras estão falando. Bom, aí ela... O que acontece? E aí ela falou que vai fazer um vídeo, né? Vamos fazer uma série de vídeos para falar como é que ela fez os investimentos dela. Obviamente, isso foi uma grande jogada em marketing da Empíricos, porque agora todo mundo fala da Empíricos e da Betina. Foi uma ótima jogada. Eles conseguiram mais clientes ainda, né? Porque todo mundo começa a falar sobre isso. Ela também fez o nome dela. E de tudo isso aí, e agora vão fazer uma série no YouTube e vão ganhar mais dinheiro ainda com o YouTube, com as propagandas e tudo mais do YouTube. E aí eu fiquei pensando, pô, por que eles vão fazer uma série além de tudo? Uma que eles vão ganhar dinheiro, claro, mas no canal do Léo Lage, tudo isso eu vou pôr aqui na descrição do vídeo. Depois que eu acabar a segunda live, eu vou colocar tudo aqui no vídeo. Na descrição do vídeo, esses canais. No canal do Léo Lage, ele já fala que o Procon entrou com uma ação contra a Empíricos e eles vão ter que provar como é que ela ganhou R$1,5 milhão de reais. Quer dizer, até isso entrou o Procon na história. Por isso que eles vão ter que provar como é que foi, que senão vai ficar complicado. Será que não foi uma jogada involuntária ou será que eles estavam prevendo a reação do... Sim, eles estavam prevendo a reação do público, sim. Eles só não achavam que ia ficar tão grande. Mas era uma ideia. E tem que... o marketing da Empíricos é bem agressivo. Realmente é agressivo. Eles tentam chamar a atenção mesmo. Assim como o do livro Trabalhe 4 horas por semana, ou Férias Sem Fim, ou mesmo o próprio... Acho que no canal do Elias que eu vi isso, que era o dono da Wizard. Eu acho que foi o dono da Wizard que estourou quando ele falou que as pessoas iriam aprender inglês em 24 horas, né? Você ia aprender inglês em 24 horas. Era uma jogada de palavras, onde, na realidade, cada pessoa, você ia estudar 1 hora por semana, durante 24 semanas, ia dar 24 horas. São jogadas de palavras que eles fazem. Bom, qual que é
E o link que eu quis fazer ontem, porque esse canal aqui não é não é nem não é um canal de curiosidades nem de economia, na realidade era um link que eu estava fazendo com a Escola do Novo Pensamento, que a Escola do Novo Pensamento, na realidade, é uma escola que foi criada em 1900, com ideia, no século XIX, com ideias que já se sabiam no século XVII e XVIII, né? Você pega lá o livro Nossas Forças Mentais, do Prentice Mulford, ele já falava sobre o poder da mente, e lá no século XIX começaram a lançar vários livros sobre o poder da mente, e agora, depois do ano 2000, vem O Segredo. O problema é que todos esses livros não falam sobre o segredo. Não falam. As pessoas imaginam que vão pegar e fazer o seguinte, eles vão pegar, Pense em Riqueza, imagina o livro lá, Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. A pessoa pensa que ela vai sentar, ficar pensando, e com o poder da mente, o dinheiro vai vir para elas. Sendo que o Pense em Riqueza é um livro de administração de empresas, numa época que não existia nem empresas. Né? Um dos capítulos chama-se Mastermind. Né? O que é um Mastermind? É uma empresa, praticamente. Mastermind, ele criou essa ideia quando ele conheceu o Henry Ford. O Henry Ford, ele era um cara ignorante, uma pessoa totalmente ignorante, uma pessoa que não sabia, era muito ruim na escola, acho que ele fez só até o 4º ano, ou menos, não sabia geografia, não sabia muito de matemática, nada. O que o Ford, né, o Henry Ford, o que o Ford fez? Ele trabalhou por 8 anos com o Thomas Edison. E trabalhando com o Thomas Edison, eu acho que ele ficou mais criativo e aprendeu a fazer motores de carro. E inventou a ideia. Qual livro que eu tenho em PDF aí, então? Então, aí ele. Então, aí o Henry Ford, ele sabia o quê? Motores de carro. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer fazer carros em grande escala para a classe pobre. Quem pensa em riqueza, eu tenho também. Tenho também, então. Então, o Thomas Edison, ele fez isso. O Thomas Edison? O Henry Ford, ele começou a fabricar carros em grande escala para a classe média ou classe pobre, porque antigamente só os milionários conseguiam comprar carros, e ficou rico. Só que acontece, ele era uma pessoa ignorante. Naquela época, para você ter uma empresa, você tinha que saber de contabilidade, tinha que saber de direito, tinha que saber direito, de vendas, ele tinha que saber de várias coisas. O Henry Ford só sabia fazer uma coisa, fazer o motor de carro, é isso que ele sabia. Ele não sabia nem negociar com as pessoas, algumas pessoas falam que ele era até uma pessoa arrogante, algumas pessoas falam, né? Eu não estava lá, não dá para saber, mas me parece que ele era bem ignorantão, né? Bom, só que ele era um cara que foi inteligente, o que ele fez? Opa, eu sei fazer motor, mas eu não sei vender, o que eu vou fazer? Eu vou contratar pessoas que sabem vender. Ele fala, eu sei fazer motor, mas eu não sei muito de direito. O que ele faz? Ele contrata um cara que é advogado. Eu sei fazer motor, mas eu não sei gerenciar pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou contratar um gerente. Eu sei fazer motor, mas eu não sei contabilidade. Vou contratar um cara que faça contabilidade. Ele começou a inventar esses cargos, porque não existiam. Por exemplo, quem que foi fazer a contabilidade? Não existia um contador. Ele contratou um cara ali que era dono de alguma outra empresa e que faliu, ou que trabalhou junto com algum empresário, e aquilo foi montado aqui, o organograma da empresa. Não existia uma empresa antes de Henry Ford. E como não existia a empresa do formato que a gente vê hoje, antes do Henry Ford, o Napoleão Hill deu o nome de Mastermind. Né? Então, o livro Pense em Riqueza não é uma fórmula para negócio. Você pega um livro, você aplica na sua vida e você vai começar, assim, a ter uma outra visão de dinheiro. Não é que você vai sentar, meditar, né, uma criação mental forte aqui, não vai. Né? Eu vou dar algumas chaves daqui a pouco para vocês, em livros mesmo, mas você tem que pensar isso daí. Quem foi ler lá o Napoleão Hill? O Bob Proctor. Bob Proctor é o produtor do filme A Lei da Atração e o Segredo. Bob Proctor tem vários vídeos aqui na internet, procura um canal
é Thiago alguma coisa, não vou lembrar o nome, mas ele joga Bob Proctor dublado aqui no YouTube, e vocês vão ver vários vídeos do palestra do Bob Proctor. O que o Bob Proctor fez? Ele ganhou um livro, que é o Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, leu ele inteiro, ele em toda palestra ele leva aquele livro, ele tem o mesmo livro, me parece que ele teve outros, mas ele foi comprando os livros do Napoleão Hill, e ele anda embaixo do Thiago Borges. Obrigado, Davi. É o Thiago Borges quem faz o Bob Proctor dublado. E o Bob Proctor, o que ele faz? Ele lê os livros do Napoleão Hill, ele falou que ele lê todos os dias o Pense e Enriqueça, é como se fosse uma bíblia para ele. E aí, ele fica ali fazendo criação mental? Não. Quando ele leu esse livro, a primeira coisa que ele fez, isso ele mesmo fala numa palestra, ele foi encerar chão. Né? O que seria encerar chão naquela época? Era uma profissão que dava muito dinheiro, mais do que você trabalhar para alguém. E começou a ganhar dinheiro. Com isso, depois ele foi investindo em outras coisas, foi investindo em vários outros tipos de negócios e acabou ficando milionário. É um cara bilionário, Bob Proctor. Né, bem conhecido ele. Então, ele não ficou meditando, leu o livro Pense em Riqueza, sentou, vou fazer uma criação mental aqui e vai cair o negócio no meu colo. Não. Nesse momento, você pode fazer o quê, por exemplo? Quem está vendo esse vídeo aqui pode, se é uma mulher, está desempregada, né, e começa a ler um livro Pense em Riqueza, por que não virar uma diarista? Vai ver quanto ganha uma diarista por dia. Imagina uma diarista que trabalha todos os dias, de segunda a sexta, cada dia ela está numa casa. Quanto ela ganha por semana? Quanto ela ganha por mês? Né? O que acontece? Às vezes, como as diaristas elas têm muitos muitos encargos, deve ter filhos, sei lá, alguma outra coisa, ou não sabe administrar o dinheiro, acaba não ficando muito rica, mas ela ganha mais do que, por exemplo, uma pessoa, um escritório. Uma diarista, ela ganha mais do que um auxiliar administrativo. Pode ir atrás, né? Apesar de ter essa insegurança, né, de a qualquer momento ela perder um cliente, mas se ela tiver vários clientes, ela ganha uma grana legal, não vai ser diarista para sempre, isso é um começo para ela levantar uma grana e investir em alguma coisa. Aí se é um homem, já viram quanto que ganha um pedreiro? Né, porque o Bob Proctor, ele foi o quê? Encerar chão, na época dava muito dinheiro. Hoje em dia, um pedreiro, tenta fazer uma reforma na sua casa, você vai ver quanto que o pedreiro cobra. Ou então azulejista, o cara vai azulejar aqui uma sala sua, vai ver, né, ver quanto que o cara cobra, em quanto tempo ele azuleja uma sala. Realmente, são ideias, claro. Mas, a Natália Arcur, mesmo do Me Poupe, ela tá com um reality, né, no canal dela, aí teve uma moça lá que ela foi vender bombom, entre outras coisas. Ela levantou, acho que uns 3 mil, 4 mil reais em um mês. Né? É claro que ela veio até aqui em Guarulhos. Ela veio em Guarulhos vender bombom na balada. Então, ela fazia as trufas lá, os bombom, e veio vender na balada, aqui em Guarulhos. E ganhou uma grana. Então, isso é um exercício que ela estava fazendo, e se marcar, vira um negócio. Né? E aí, Lúcio, beleza? Então, não é... Passou um momentinho. Então, não é só você pegar e ler esses livros e não fazer nada, ficar lá meditando que as coisas vão cair do céu. Não, você vai ter que trabalhar. Isso em todos os livros. Existe como você, por exemplo, fazer uma criação mental sem trabalhar, sei lá, é muito difícil. Isso daí seria algo assim para um yogi, para alguma pessoa. Aí sim entraria aquela ideia que eu falei ontem, de você ir para as escolas de magnetismo. Né? O pessoal que estuda magnetismo, que vem lá eu vou citar alguns livros aí para vocês podem pegar. Eu acho que estão todos esgotados, a editora Pensamento não está lançando nada, mas você pode procurar no sebo. Qualquer livro do Heitor Durville, qualquer livro do Paul Clement Jagot, qualquer livro do Victor Turnbull. Esses caras estudam magnetismo pessoal. Realmente, você pode atrair algo para você. Só que você vai ter que ter algo que é força de vontade.
eu acredito que 80% dos brasileiros não têm força de vontade. Na verdade, eu acredito que 80% das pessoas do mundo não têm força de vontade. Os outros 20% são os que têm força de vontade e que mandam nos outros 80%. Né? Esse caso é um caso tão sério. Vou pegar aqui. Isso era tão importante no passado que esse livro nem é da editora Pensamento, é um livro da década de 40, editora Civilização Brasileira. Aí, ó. O Poder da Vontade, do Dr. Paul Jagot. Livro antigo pra caramba. Imagina um livro só sobre o poder da vontade. Olha a grossura do livro. Né? Para você ver como é importante o poder da vontade. Se você tiver poder da vontade, você consegue mover o mundo. Mas, infelizmente, eu acredito que muitas pessoas não têm esse poder de vontade. Então, quer dizer, o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses livros de autoajuda, livro de poder da mente, de pensamento positivo, vai ter essa... Sim. Então, Lúcio, essa ideia do 20-80, isso eu que estou falando, porque existe uma regra do 20-80 que foi o Tony Buzan que fala. Então, quando você está numa empresa, por exemplo, 20% é o que vende, né, 20% é que sustenta a empresa, os outros 80% são os que simplesmente trabalham naquele lugar. Né, isso em vários lugares. Se você for numa cidade, 20% ganha muito mais dinheiro e 80% ganha menos dinheiro, né, e normalmente essa renda, 80% fica com os 20% e os 20% fica com os 80%. É uma conta muito louca, é um matemático, Tony Buzan, lá da Itália, que criou essa regra 20-80. E, bom, eu já me perdi aqui na coisa. Bom, então o que acontece? Se você pega todos esses livros, estuda esses livros e usa como um trampolim para você conseguir algo bom. Na verdade, como é que eu acho que funciona esse poder da mente? Tem um livro baratinho, deve custar uns R$20, que é esse aqui, ó, O Segredo da Mente Milionária. O que ele fala aqui numa das passagens? Ele fala aqui, ele dá esse princípio aqui, ó, Pissar R. Não sei se dá para ver aqui o Pissar R. Quer dizer, que você tendo pensamentos, né, você vai ter pensamentos, vai fazer com que você começa a ter bons pensamentos, e aí você vai começar a falar, digamos, você pensa em algo bom, daqui a pouco você fala sobre algo bom, daqui a pouco você vai ter o quê? Ações boas, e vai ter resultados bons. Basicamente, a base do Segredo da Mente Milionária é o quê? É você fazer uma mudança de paradigma na sua mente. Você vai mudar todos os paradigmas da sua mente e vai começar a pensar mais como prosperidade. Além de você pensar com mais prosperidade, você vai falar mais de prosperidade. Falando mais de prosperidade, você vai ter ações de prosperidade. Tendo ações de prosperidade, você vai acabar tendo a prosperidade. Eu acho que o poder da mente, ela funciona bem assim, você atrai as situações para você. É como, por exemplo, você sai na rua e pensa num Fusca vermelho. A gente nunca vê um Fusca vermelho. Mas se você pensar nisso, Fusca vermelho, amanhã você vai ver um Fusca vermelho passando na rua, é incrível. Ou vários. O que acontece? Onde estavam esses Fuscas vermelhos? Eles estão todos por aí. Tem um monte de Fusca andando por aí. Só que como nós não prestamos atenção, nós não estamos focados nisso, nós não vemos esses Fuscas. Então, como que seria o poder do pensamento? Se você começar a pensar em prosperidade, em negócios, em compra e venda, em formas de ganhar dinheiro, você vai começar a falar sobre tudo isso, sobre formas de ganhar dinheiro, em prosperidade, em todas essas coisas. Você falando sobre isso, daqui a pouco você está agindo, né, com mais prosperidade, com vendas, com negócios.
E conforme você vai, eu não sei se vocês estão entendendo exatamente o que eu estou falando, mas assim, quanto mais vocês pensam naquilo, mais vocês falam, mais vocês fazem, e a oportunidade, elas estão passando as oportunidades na sua frente, você vai identificar essas oportunidades. Está lá lendo o jornal, você olha algo e fala, poxa vida, isso aqui, né, isso é uma oportunidade. Se você não estava pensando em prosperidade, você não teria prestado atenção naquilo que estava naquele jornal, num e-mail que você recebeu, numa imagem, e você não prestaria atenção nisso tudo. É isso que eu acho. Eu só acho que, além de tudo isso, você deveria, antes de melhorar o poder da sua mente, antes de você usar o poder da sua mente, eu acredito que você deveria se espiritualizar mais. Porque a base de tudo isso é a espiritualidade. Então, eu acredito que você deveria rezar mais, orar mais, ler os salmos, ler os provérbios, né? Isso eu estou focando aqui para a prosperidade. Isso tudo, essas orações, os provérbios, os salmos, mudariam muito a sua parte espiritual. Isso melhoraria o seu pensamento. E isso faria você não só falar e como agir com prosperidade e com assim com uma certa ética, entendeu? Você vai ajudar o próximo e você conseguiria crescer com prosperidade, digamos assim, de forma mais equilibrada. Porque a prosperidade, por mais que você começar a usar o poder da sua mente, eu acredito que você tem que ter um certo merecimento, e o merecimento só vem se você não merece, você tem um karma de pobreza, e para você melhorar esse karma, você teria que praticar karma yoga, e karma yoga que é uma técnica, né, da yoga, é uma linhagem da yoga, onde você começa a trabalhar o seu karma. E como que você melhora o seu karma? Ajudando o próximo. Então, como é que você vai ajudar o próximo? Você pode fazer orações para outras pessoas, você pode rezar para outras pessoas, você pode mentalizar essas pessoas bem, ou você pode realmente, fisicamente, ir nos lugares e praticar o bem. E você não precisa ter dinheiro para ajudar o próximo. Né? Muitas pessoas pensam, pô, eu não tenho dinheiro para ajudar o próximo. Eu conheci uma senhora que ela ia na UBS, no hospital, ela fingia que ia passar no médico, a UBS de Guarulhos, inclusive, eu moro aqui em Guarulhos, e UBS lotada, o médico ia demorar umas 4, 5 horas para atender, então ela vai lá, finge que está doente, se inscreve e fica lá esperando. O que ela faz? Ela não sabe reiki, ela não sabe magnetismo, ela não sabe nada. O que ela faz? Ela começa a consolar as pessoas que estão esperando o médico. Muitas pessoas vão para o médico porque têm problemas psicológicos, elas querem ser ouvidas, né, ou então tem doenças psicossomáticas, então ela começa a ouvir as pessoas, começa a aconselhar as pessoas, e ela foi fazendo isso daí, né, era a forma dela fazer a caridade dela, e com o tempo, naquela UBS, o pessoal descobriu que ela não tinha doença nenhuma, ela só fingia que no médico e ficava lá ajudando as pessoas, então ela ia lá e o pessoal até nem fazia ficha, deixava ela lá e ela ficava conversando, ela parecia uma assistente social não oficial da UBS. Então existem várias formas de você ajudar uma instituição. Então se você ajudar o mundo, se você dá palestra, você pode, ou faz qualquer outra coisa, você pode dar a palestra ou qualquer outra coisa em troca de alimentos não perecíveis e doar esses alimentos para um orfanato, para um asilo. Existem várias formas, né, de trocar, né? O dinheiro não é o tão importante assim na hora do Karma Yoga, porque você precisa ajudar o próximo. E ajudando o próximo, você melhora o seu karma e você começa a merecer ter algo. E aí todos esses pensamentos, essas formas de pensamentos, essas criações mentais que você quer fazer, você começa a receber isso. Bom, só para finalizar mais algumas coisas, eu tinha falado, cadê? Que o Norman Vincent Peale, não sei se o Lúcio estava aqui, nem sei quem está mais aqui na live, mas eu tinha falado ontem que o Norman Vincent Peale, que escreveu O Poder do Pensamento Positivo, ele fez a Igreja da Unidade, e que o Donald Trump era a família do Trump frequentava a Igreja da Unidade. E, o, e, a,
E a Igreja do Novo Pensamento, quer dizer, o Trump, ele ficou diretamente em contato com esse pessoal na Igreja da Unidade, e você não vê o Trump lá sentado esperando as coisas caírem do céu, o cara trabalha pra caramba. Esse livro mesmo, esse e um outro que eu tenho, o primeiro capítulo dos dois livros, ele fala exatamente como é que é uma semana do Donald Trump. Esse cara, ele tem reuniões de meia em meia hora, de uma em uma hora, o cara trabalha pra caramba, ele mistura trabalho com lazer. Por exemplo, uma terça-feira, né, ou numa quarta, ele vai jogar golfe com um cara, você pensa que ele vai lá jogar no meio da tarde. Você fala, pô, o cara largou o emprego, né, o serviço dele para jogar golfe. Não, ele está fazendo uma negociação com a pessoa que joga golfe no meio da semana. Então, o jogo de golfe ali é só para os caras se encontrarem para fechar negócios. Então, você não vê ele ali, né, Donald Trump sentado, meditando, fazendo uma criação mental para ver se vai ganhar dinheiro. Então, era isso, essa ligação que eu queria falar para vocês não ficarem nessa ideia de que Lucimara... Então, essa igreja Unitarian Church em inglês, eu acho que Lucimara, é o seguinte, essa igreja da unidade, ela está no Brasil, se quiser um dia conhecer, a gente pode ir juntos. Ela está em Higienópolis, eu fui nessa igreja faz 2 anos, acho que a reunião é feita de segunda-feira à noite, e tinha uma senhora bem idosa, não sei se ela faleceu, se ela estiver viva, a gente vai lá. E o que eu achei curioso, eu falei isso na live de ontem, essa igreja, ela teve Norman Vincent Peale como fundador, teve Joseph Murphy como um dos membros, teve a Catherine Ponder como uma das pastoras também, né, todo mundo pastor, todos falam de dinheiro, e aí eu fui lá falar com essa senhorinha, eu falei, pô, eu queria saber como é que vocês fazem para ganhar dinheiro. Eu pensei que ela tinha algumas técnicas diferentes, algo parecido com Provida, com Silver Mender Control, que nada, ela falou, olha, ela falou que sim, Florence Scovel Sheen, eu acho que também era dessa igreja, sim. Eu acredito que sim. Então, e aí essa senhora, ela pegou e falou assim, eu não gosto muito dessa coisa de prosperidade, de buscar Deus só pela prosperidade, na verdade ela estava ali mais pela religiosidade, é interessante isso, porque eles escreveram muitos livros sobre prosperidade, e você vai lá na igreja deles, na verdade eles estão ali estudando a Bíblia, estudando o Evangelho, e aí teve um ritual na sequência desse estudo, que foi muito forte, né, eu tenho uma certa sensibilidade, eu acho que foi muito forte, e é uma casa extremamente simples, não tem nada não é um ritual assim que você vê em organizações, é todo mundo normal, um grupo de oração, imagina um grupo de oração numa casa velha, e eu vou te falar, o negócio é muito forte mesmo, e foi lá na igreja, foi lá em Higienópolis, numa rua ali da Higienópolis, eu fui há 2 ou 3 anos atrás, não vou te dizer exatamente quando, e o Trump, ele era dessa igreja, uma coisa de louco, né? Mas eu gostei muito ali, são pessoas realmente, você vê que eles têm uma certa prosperidade, porque eles fazem muita doação. Então, você vai lá, você pode fazer doação do que você quiser, como se fosse um dízimo. Mas você doando ou não, nossa, eles me deram livros, depois, aí você pega e fica com vergonha, acaba fazendo alguma doação para eles. Mas eles deram livros, revistas, deram um monte de coisa para mim, né, quando eu fui lá. Era uma senhora bem bacana mesmo, e me parece que eles têm uma editora junto com eles, né, lá. E essa é a Igreja da Unidade. O que eu acho interessante é quando vem para o Brasil, as pessoas leem esses livros e acham que é só fazer uma criação mental. E mesmo assim, né, Lucimar, você que está estudando também o livro do O Fiel, eu espero que esteja lendo o livro que eu mandei para você, o que acontece? Criação mental não é igual para todo mundo, né? Por exemplo, por exemplo, existem o livro do O Fiel, Criação Mental, um livro raro, livro esgotado também pela Editora Pensamento, ele fala assim que existem pelo menos, deve ter umas 12 formas diferentes de fazer criação mental. Então, só que você tem que estudar como é que você age. Então, por exemplo, eu sou muito auditivo.
Então, talvez, digamos que eu quero aumentar a minha prosperidade. Eu tenho que gravar um som, mais ou menos assim, de uma reprogramação subliminar de áudio. Então, por exemplo, eu começo a falar, sei lá, eu sou próspero, a cada dia eu tenho mais e mais dinheiro, a cada dia eu tenho mais prosperidade, gravo isso e começo a ouvir. Eu sou próspero, a cada dia que passa eu tenho mais prosperidade, tenho mais dinheiro, mais isso, entendeu? Eu sou de audição, né? Ou então, digamos que eu queira um carro, não, eu tenho um carro, tal, 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 entendeu? Você descreve o carro. Tem pessoas que têm o tato, ela tem que pegar o dinheiro na mão, ela tem que pegar um carro na mão, sabe, cheirar o carro. Tem pessoas que só de olhar já começa a melhorar, ter a prosperidade, então ela tem que ter uma foto do carro, ela tem que ter a foto do dinheiro. Então tem pessoas que, entendeu? Tem várias formas diferentes, né? O Fiel, ele descobriu, se não estiver enganado, 12 formas diferentes, né? Não é só os 5 sentidos, tem outros sentidos ali também. Me parece, por exemplo, você tem que, por exemplo, é diferente eu falar, eu tenho prosperidade, cada dia que passa eu tenho mais prosperidade, é diferente de uma outra pessoa, eu pedi para uma pessoa falar isso para mim. Então uma pessoa pega e fala, não, você tem muita prosperidade, você a cada dia que passa tem mais, está cada vez mais rico, entendeu, gente? Cada um é de um jeito diferente, né? Não é comprar um livrinho sobre o poder da mente e vai melhorar. Não é que nem lá no Segredo, documentário, que o cara fez uma visualização e, e começou a receber cheques em dinheiro, né? Cheques pelo correio. Não é só fazendo a visualização. Esse cara devia estar mexendo com marketing multinível, ele deveria estar mexendo com alguma outra coisa. Né? Qual é a chance de você fazer uma mentalização e aparecer um cheque, né, hoje, se você não fez nada para isso? Você ganhar na loteria sem ter comprado nem o cartão, nem ter jogado na loteria e ganhar na loteria. Não existe isso, gente. Você tem que ter ação. Todas as pessoas envolvidas com esse material da Escola do Novo Pensamento, elas tinham um pensamento positivo e trabalhavam. Era esse paralelo que eu queria fazer, né, que o pulo do gato é trabalhar. E se você quer de uma forma diferente, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então, se você quer de uma forma diferente, vai ter que entrar numa escola aí de poder mental, né? Vai ter que desenvolver força de vontade. Não é fácil ter força de vontade. As técnicas são, por exemplo, reter o desejo. Então, você gosta de chocolate? Para de comer chocolate. Você gosta de televisão? Para de televisão. Entendeu? Tudo isso aumenta a força de vontade. Você tem que comprar o livro e acompanhar. Não é fácil. Aí, no final, você vai falar, não, é melhor eu trabalhar e ganhar dinheiro do que eu me privar de várias coisas. Eu quero ter uma vida normal, né? Bom, era isso que eu queria dizer sobre essa primeira live. Eu queria dizer que eu vou encerrar essa live e eu vou começar uma outra em 5 minutos. Tem 5 pessoas, 6 pessoas. Vocês entram na próxima live? Daqui a 5 minutos eu vou entrar numa nova live falando sobre a nova era, né? Eu vou encerrar. Aline Pereira, oi. Aline, eu tô acabando a live agora e vai começar uma segunda agora, na sequência, sobre a nova era. Eu vou falar sobre a nova era, tem algumas pessoas aí. Tudo bem, gente? Eu vou encerrar. Quem não for ver a outra live... Pô, Lúcio, que sacanagem. Aí, mas você assiste, depois você assiste. Tá bom? Eu estou encerrando. Bom, quem for sair da live aí, por favor, dá um like, se inscreve no canal. Não esqueçam, temos uma palestra do Ricardo Máfia no sábado, no Círculo Esotérico da Comunidade do Pensamento, e teremos uma palestra sobre islamismo, não é isso? Qual que era o nome? Espiritualidade Islâmica, Teoria, Prática e Objetivos na Sociedade Teosófica, né? Teremos uma palestra sobre espiritualidade islâmica, teoria, prática e objetivos na Sociedade Teosófica, no Rua Mituto Mizumoto, 301, Liberdade. Esse vídeo essa palestra vai estar no vídeo vai estar no canal da Liberdade, Loja Liberdade, Sociedade Teosófica, simultaneamente. Então vai estar ao vivo na Sociedade Teosófica, e se você quiser assistir,
no YouTube vai estar ao vivo também. Quem estiver saindo e quiser ver um outro tema que eu vou dar aqui é a palestra do Ricardo Máfia, Sefirot irá os arcanjos, força aplicada às dissonâncias cognitivas nesses tempos de mudança. É uma palestra do Ricardo Máfia, no Círculo Esotérico da Comunidade do Pensamento, no próximo sábado, dia 23 de 3 de 2019, horário das 15 às 17h30, Rua Dr. Rodrigo Silva, número 85. Eu só queria fazer uma pergunta. A Sandra continua aqui na live? A Sandra continua? Bom, depois da segunda live eu vou te passar isso. Bom, se a Sandra ainda estiver aqui na live, eu queria mostrar que eu tinha mostrado um livro, que é esse aqui, ó, Uma Forte Intuição, que é a biografia do José Silva. Temos também o livro básico do José Silva, que é o Método Silva de Controle Mental. E o que eu tinha falado para ela que eu tinha ontem, né, eu tinha comentado, esse aqui, o Método Silva de Controle Mental para Executivos, onde o pessoal começa a utilizar parapsicologia e poder mental nas empresas. Então, não está falando para você sentar e ganhar dinheiro no mole. Você vai usar o poder mental numa empresa, no empreendedorismo, certo? Então, eu vou encerrar essa live aqui em 5 minutos. Lúcio, pode compartilhar onde você quiser, me ajuda a divulgar aí. Tá bom? Muito obrigado, Lúcio. Pode divulgar. Tá bom, gente? Estou encerrando a live e em 5 minutos eu estou começando uma nova live sobre a nova era, tá bom? Espero ter encerrado essa história da Betina, do novo pensamento e tudo mais. Tá bem? Então, um beijão para todos, que vocês tenham muita saúde, prosperidade e amor na vida de vocês. E até a próxima live, que é daqui a 5 minutos. Um beijão.